bem, nós estamos falando para você a respeito de macroeconomia keynesiana e dando continuidade, então, nós havíamos falado na aula passada que nós iríamos introduzir para você a ideia de uma economia agora com o governo e também com o resto do mundo, ou seja, as transações de exportação e de importação. Vamos fazer isso agora, tentando, na verdade, pensar um pouquinho para você a questão do consumo e também do investimento. Vamos para lá? Ajuda aí. Então, o que nós sabemos, né? Nós sabemos que dentro do modelo keynesiano, né, de consumo e investimento, investimento é igual a investimento, né, voluntário, demanda agregada é igual a consumo mais investimento voluntário. Sabemos, né, que produto é igual a consumo mais investimento. Produto, logo, então, é consumo mais, né, perspectiva de investimento, mais investimento voluntário. Resultado, né, investimento voluntário mais consumo voluntário, menos C. Então, nós temos a ótica dos vazamentos ou da injeção de renda. Nós temos aqui a representação gráfica, né, para você tentar entender um pouquinho dessa questão, né? Oferta agregada e a nossa demanda agregada. Nós temos aqui a situação, né, de consumo mais investimento voluntário e a gente pode, então, agora tentar compreender como é que funciona esse modelo, né, keynesiano. Multiplicador de gastos, nós sabemos que vai ser igual à variação da renda nacional, portanto, variação da renda, variação autônoma, né, da demanda agregada, variação da demanda agregada, e assim nós temos para você as seguintes identidades. Temos assim uma progressão geométrica, uma PG, de razão C, um C menor do que 1. Portanto, nós vamos ter aqui a variação da renda nacional igual à variação do investimento, mais, né, a variação do consumo voluntário. Nós vamos ter, então, todas as outras identidades que vai nos permitir concluir, né, que a variação da renda nacional vai ser igual a 1 vezes variação do investimento, onde 1 dividido por, abre parênteses, 1 menos C, vai ser o multiplicador de gastos. Portanto, nós vamos poder exemplificar isso para você da seguinte maneira. Então, vamos lá. Um ponto importante a destacar no processo do multiplicador é que o crescimento da renda por meio do efeito multiplicador gera um crescimento na poupança em magnitude igual à despesa inicial. Vamos reforçar isso, por isso que isso é uma questão importante, né? Então, o multiplicador é que o crescimento da renda por meio do efeito multiplicador, gera um crescimento na poupança em magnitude igual à despesa inicial. Se a gente pudesse, então, traduzir isso sob o ponto de vista matemático, ele se encontra aqui para você, onde a gente poderia dizer que o somatório dessa sequência, né, é uma progressão geométrica, uma PG da razão de C com C menor do que 1. Assim, nós vamos ter lá, né, ΔS igual a 1 menos C, vezes 1 menos C, variação do investimento, ou seja, variação de S é igual à variação de investimento. Outro ponto bastante interessante, né, é a gente destacar aquilo que nós chamamos de paradoxo da parcimônia. De acordo com esse modelo, em um dado país onde se faça campanha para elevar a taxa de poupança, se os gastos autônomos forem mantidos inalterados, uma elevação na propensão marginal a poupar levará a uma queda na renda. Portanto, nós vamos ter lá variação de Y é igual a 1, né? 1 menos C vezes variação de Y, ou seja, variação de S é igual a variação de I. E aí, a gente tem aquela situação
do hiato inflacionário, né? Na verdade, quando eu tenho aqui uma demanda agregada, né, original, a demanda agregada 1 e a diferença, a distância entre os dois seria então o nosso hiato, né, inflacionário. Lembrando a você que o modelo keynesiano, tal como descrito aqui, é válido em situações em que exista capacidade ociosa, ou seja, que na verdade os recursos produtivos não estão sendo utilizados no máximo da sua capacidade produtiva. Uma vez atingido o limite da capacidade produtiva, uma expansão de demanda levará, como no modelo clássico, à elevação dos preços. Podemos, então, definir o hiato inflacionário no modelo keynesiano como o excesso de demanda em uma situação de pleno emprego. Ou seja, eu estou tendo pleno emprego de todos os recursos produtivos e, de alguma forma, num dado momento, eu tenho uma demanda que se torna maior do que a capacidade produtiva dentro da economia. Ora, se essa demanda, né, representada então aqui pela demanda agregada 1, for maior do que a capacidade produtiva dentro da economia, eu tenderei então a ter aquilo que nós chamamos de hiato inflacionário. Ora, quero te lembrar também que nós podemos caminhar dentro da macroeconomia keynesiana para compreender o modelo de determinação da renda com o governo. O gasto público é um elemento da demanda que se soma ao consumo e ao investimento. Os impostos são subtraídos, claro, da nossa renda. Para exemplo de simplificação, né, vamos considerar as transferências como impostos negativos e seus valores já se encontram deduzidos da arrecadação total dos impostos. Nós sabemos então lá, né, que consumo vai ser igual, né, à renda disponível. Nós sabemos, né, que ID vai ser igual a I menos T mais R, lembrando que R são as transferências do governo ao setor privado, T a arrecadação de impostos e Y a renda nacional total. Bom, se assim nós sabemos, a gente pode então raciocinar que T é igual a T vezes Y, onde T é igual à participação do imposto no produto, portanto, menor do que T e menor do que 1. G é igual ao gasto autônomo. C vai ser igual, né, a CO mais CY menos T, que vai ser igual a CO mais CY menos TY. A demanda agregada, então, consumo mais investimento, mais gastos governamentais, tanto sob o ponto de vista de manutenção, né, da máquina pública, sob o ponto de vista de investimentos necessários, né, às atividades econômicas. Y vai ser igual a CO mais C, Y menos T menos Y, mais investimento voluntário, mais gastos. YE vai ser igual a 1 menos C, menos 1 menos T, vezes, né, CO mais, né, investimento, mais gastos. E assim, a gente pode, então, considerar o seguinte exemplo. X, né, exportações dependem da renda do resto do mundo e, obviamente, da taxa de câmbio consideradas como variáveis dadas. Lembrando aí para você que nós não temos a situação de alterar, né, a renda do resto do mundo e muito menos alterar a taxa de câmbio, a não ser que a gente possa considerar a hipótese de trabalharmos com uma taxa de câmbio fixa. E aí sim, mesmo assim, ela seria tida como dada. Né? Então, Y vai ser igual a M vezes Y, ou seja, importações dependem da renda interna e Y da propensão marginal a importar M. Y vai ser igual a CO mais C, Y menos TY, mais investimento voluntário, mais gastos, né, mais exportações, menos importações. Ou seja, investimento
produto vai ser igual aí a 1 menos C, 1 menos T mais M, vezes CO mais investimento, gastos e, portanto, o resultado das operações com o resto do mundo. Assim, o que a gente pode considerar? Que no modelo keynesiano, ao contrário lá do nosso modelo clássico, a demanda agregada assume um papel determinante no nível de renda, não havendo limitações sob o ponto de vista da oferta. Esse modelo ajusta-se a uma situação em que existe ampla capacidade ociosa, de tal modo que as empresas possam atender qualquer demanda adicional sem pressionar os respectivos custos e, portanto, os respectivos preços. Quero te lembrar, então, portanto, que há uma conexão direta entre esses dois pensamentos. Se Keynes, na verdade, está dizendo que o nível de renda, não existe nenhum tipo de implicação sob o ponto de vista da oferta, é porque ele está afirmando que numa condição de capacidade ociosa dentro da economia, as empresas seriam capazes de atender qualquer demanda adicional sem que isso pressionasse os seus custos, já que, na verdade, o seu custo fixo já havia sido dado com maior ou com menor produção e, portanto, não havendo variação de custos, segundo Keynes, não haveria por que haver aumento de preços e sem o aumento de preços não haveria a pressão daquilo que nós chamamos de inflação de demanda. Em um ambiente, vamos corrigir aqui. Em um ambiente como esse, então, a política fiscal passa a assumir grande importância para evitar profundas oscilações de renda, uma vez que o governo pode, por meio de seus gastos e arrecadação, ampliar ou contrair a demanda agregada. Parece complicado, mas não é. Vamos dar um exemplo para você poder compreender essa questão. O que nós sabemos? Que dada a crise econômica mundial lá do ano de 2008, o governo brasileiro vai, na verdade, atuar com uma política fiscal contracionista, ou seja, na verdade, reduzir o chamado imposto sobre produto industrializado de setores que geram uma oferta agregada extremamente elevada e que, por sua vez, também gera a contratação de trabalhadores de maneira mais acelerada, de maneira a permitir criar uma demanda agregada, uma perspectiva de demanda agregada futura alta, para que o empresário resolva não manter a sua empresa com alta liquidez, mas que ele possa fazer investimentos na formação bruta de capital fixo, de maneira que nós tenhamos aí uma oferta agregada gerando emprego e, por sua vez, garantindo-se uma demanda agregada no futuro. Essa é apenas uma parte da política. A outra parte da política é o aumento do gasto público. Lembrando que esse aumento do gasto público necessariamente tem que ser deficitário. Ou seja, que na verdade o gasto seja maior do que a arrecadação. Porque se a arrecadação for maior do que o gasto, na verdade o Estado estará tirando mais da sociedade do que, na verdade, colocando com o gasto agregado do governo. Portanto, necessariamente terá que ser deficitário. E uma vez sendo deficitário, eu gero uma perspectiva de demanda agregada mais acelerada em termos de futuro, o que só faz, na verdade, confirmar que a quantidade de investimento realizado pelos empresários seja maior, dada a perspectiva de uma demanda agregada maior em termos de futuro. Essas atitudes foram tomadas exatamente pelo governo Lula, quando, na verdade, ele reduz a carga tributária numa política fiscal contracionista em relação ao IPI e, por outro lado, aumenta o gasto público via as obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Ok? Muito bem. Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.